Pessoal, uma coisa importante que eu acho que ficou faltando distinguir é essa questão aqui de erro aleatório, né? O erro aleatório está associado ao erro amostral e ou variação amostral, que ocorre naturalmente ao realizarmos amostras. Então, o oposto do erro aleatório é a precisão. Uma estimativa com pouco erro aleatório pode ser considerada como precisa, segundo Hoffman aqui no livro do Modern Epidemiology. Tá? Então aqui a gente tem que o erro aleatório causa uma distorção sem sentido em relação ao valor real. Então a gente pode ver que aqui no centro da mira seria o valor com a amostra infinita, com a população. E o valor das amostras seriam esses pontos pretos aqui. Eles variam, olha. Quando você coleta uma amostra, isso aqui é realmente aleatório. Não necessariamente ele vai estar... o valor está aqui e vai estar sempre para cima o valor, que seria uma distorção sistemática, que seria com presença de viés. Não. Com erro aleatório, ele pode... O valor ele vai estar longe do valor real, mas de uma forma sem uma única direção. Tá? Então ele é completamente aleatório. Então, o que realmente eu acho que faltou falar sobre essa distinção de erro aleatório é que o erro aleatório é diferente de variabilidade, tá? A variabilidade não é de fato aleatória, tem uma causa, mas só se é desconhecida naquele momento. O erro aleatório é de fato aleatório. A gente vai ter variabilidade dentro de uma mesma amostra de indivíduos semelhantes, simplesmente porque os indivíduos variam. Por mais que você, enfim, esteja trabalhando com camundongos isogênicos, por exemplo, que sejam muito parecidos entre si. Eles vão ter uma variabilidadezinha de um para o outro, que pode ser por diferenças genéticas, como eles respondem a um tratamento, por exemplo. A gente sabe que essa variabilidade ela tem uma causa, tá? Mas a gente só não sabe o que é, porque no fundo a gente não trabalha com sistemas determinísticos e sim com sistemas probabilísticos, tá? Então tem certas coisas que a gente não sabe quando a gente está fazendo estudo científico. Então, por exemplo, um exemplo do erro aleatório, né? Eu já passei desse exemplo aqui. Por exemplo, nas eleições, né? Trump versus Biden. Você faz a amostra e sempre tem uma margem de erro com X% de confiança, geralmente com 95% de confiança, né? Isso acontece porque a gente não está contando a população, que seria a amostra infinita, é o resultado das urnas, tá? Então na amostra a gente estima uma margem de erro. Mas mesmo com margem de erro, o objetivo é ter uma certa quantidade de confiança nessa margem de erro para acertar o resultado no momento das urnas. E aí que a estatística entra. Há uma margem de erro na pesquisa com X% de confiança. Quando temos erro aleatório, é onde a estatística precisa trabalhar. Tá? Quando a gente está trabalhando com amostras. Quando a gente tem a população inteira, é questionável se a gente precisa realmente de estatística ou não. E a gente vai ter isso também no nosso estudo, por exemplo, nas nossas amostras em laboratório ou para quem trabalha com pesquisa clínica. Aqui cada pontinho é um indivíduo, tá vendo? A gente vê que, olha, do branco, cada um é um tratamento diferente, né? E a gente vê que eles respondem de forma diferente, certo? Olha, o azul, eles respondem de forma mais igual. Eles eles começam aqui mais concentrados no início e terminam mais concentrados no final. O verde, eles estão meio espalhados e eles estão meio espalhados também aqui depois do tratamento, mas em média você tem um aumento. Aqui, olha, também, tá vendo? Aqui. Então, a gente tem isso daqui, existe uma variação
tá? De como os indivíduos respondem aos tratamentos, respondem aos estímulos que a gente dá. Isso é variabilidade, tá? O que a gente tem aqui no início, olha, isso aqui no início é erro aleatório, tá? Isso aqui é erro aleatório. Agora, como cada um vai responder antes e depois do tratamento, é variabilidade. Na verdade, não. Isso aqui também é variabilidade, tá? Isso aqui também é variabilidade. O erro aleatório está mais relacionado com uma média, por exemplo, tá? Ele está relacionado com a estatística sumária e não com os valores individuais. Então é só você olhar como a gente também tem variabilidade e erro amostral na nossa pesquisa. É só você olhar com mais profundidade para o seu gráfico feito no software. Tem alguns até que usam, né, gráficos de barra para esconder a variabilidade dos dados, certo? O gráfico de barras ele tem esse poder, né? Você não está vendo os pontinhos individuais, que cada ponto é um indivíduo. E aqui, olha, se você for ver pela barra, se você só mostrar a barra, você não vê o pontinho vermelho. Se você só mostrar a barra, você não vê os pontinhos laranjas aqui, ó, que estão acima da média e do desvio do erro padrão aqui. Não sei qual que foi, deve ser o desvio padrão aqui, tá? Então, a gente tem variabilidade, tá? Também no nosso, assim como a gente tem quando a gente está falando de biologia, a gente tem variabilidade. Então, acho que faltou falar sobre isso, tá? Deixa eu ver o que eu falo mais aqui sobre variabilidade. Por exemplo, quando você está querendo trabalhar com, você está querendo escolher entre camundongos heterogênicos ou camundongos isogênicos. Os camundongos isogênicos você tem que fazer várias linhagens para deixar eles eles têm uma genética mais semelhante entre um e outro, tá? Então, o que você está querendo fazer com isso você está tentando diminuir a variabilidade entre os camundongos do seu estudo, o quanto cada um vai responder ao tratamento, tá? Mas o erro aleatório, ele ainda vai acontecer, dele você não escapa, dele você não tem como escapar, senão não haveria estatística, tá? A variabilidade, então, novamente, é uma variação que acontece, mas que tem causas desconhecidas, mas ela tem uma causa. O erro aleatório, ele é completamente aleatório, tá? Ele é realmente completamente aleatório. Nesse caso aqui, se você trabalhasse, por exemplo, com heterogênicos, que são camundongos que têm uma genética que eles são mais geneticamente diferentes entre si, você vai ver mais variabilidade nos teus dados. Se você trabalhasse com heterogênicos, por exemplo, olha, você teria mais variabilidade. Eles variam mais entre si, logo eles também variam mais a resposta deles em relação ao tratamento. Trabalhar com isogênico, talvez, os outros, né, que não esse aqui, talvez seriam caras mais parecidos assim, ó. Eles seriam mais iguaizinhos assim, ó, e responderiam de forma mais similar ao tratamento, tá? Deixa eu ver o que mais que eu falei sobre isso aqui. Acho que era isso. Acho que era isso mesmo, que eu estou repreparando aqui, estou refazendo a aula para que eu vou dar aula agora sobre que eu vou dar aula agora no pro mestrado, doutorado. Então eu estava repassando alguns conceitos aqui. Beleza. Acho que não falei mais nada sobre isso não. Tá. Era só realmente isso que eu queria ter passado sobre erro aleatório que tinha faltado. E variabilidade, né?